Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesta terça-feira de carnaval, onde temos um país quase que inteiro em festa. Em alguns estados, para tudo, em outros, nem tanto. O que importa é a alegria e que as pessoas aí saibam curtir esse momento. Só que o futebol, a bola, não para. E amanhã o Vasco já tem aí um jogo decisivo pela Copa do Brasil. Antes de eu começar a falar sobre o principal tema da minha resenha hoje, que é sobre esses reforços que chegaram no Vasco e o trabalho do Carille, eu vou pedir algo para você aqui que não custa absolutamente nada. Você pode sentar o dedão no like, deixa o like, não custa absolutamente nada. Compartilha nos seus grupos de Vasco aí e deixa o seu comentário aí embaixo, que eu assumo o compromisso de fazer a leitura de absolutamente todos e faço todas as vezes que eu faço ou a corda, ou faísca tá on, ou tabela, eu faço sim a leitura dos comentários para trocar e ter essa interação e o entendimento do que o torcedor do Vasco pensa. Torcedor, amanhã é um jogo que vale muito pro Vasco. E olha que o futebol, ele te dá essa oportunidade de você perder um jogo pro rival, de achar que tá tudo errado, que não tá legal, e 3 dias depois a equipe já entra em campo para um jogo que vale tanto. Lembrando que a Copa do Brasil foi a competição ano passado que trouxe novamente, de alguma maneira, o orgulho ao torcedor vascaíno. Fazer uma semifinal de um campeonato nacional. E a gente sabe que pelo chaveamento, da maneira que essa competição é traiçoeira, o Vasco não tem um dos melhores elencos do Brasil. Agora, sabendo jogar esse tipo de competição, quem sabe pode novamente chegar longe. E é isso que o torcedor espera. Eu, particularmente, sempre que falo desse tipo de competição aqui no canal, eu brinco que eu tenho saudade de ver o Vasco jogando 21h30, 21h45, o jogo da TV, aquela história toda. Esse ano nós temos a oportunidade com a Sul-Americana e com a Copa do Brasil. Mas falando aqui do tema principal da minha resenha de hoje, é o seguinte. O Carille foi contratado ano passado, depois do Vasco tentar aí alguns treinadores. E a última opção antes do Carille foi o Renato Gaúcho, em que o Vasco chegou a negociar aí por quase uma semana, não deu certo e até de uma forma surpreendente, quando o Vasco encerrou com o Renato Gaúcho, 24 horas depois o Vasco já estava fechado com o Carille. Um treinador que ano passado conseguiu um vice-campeonato paulista com o Santos e foi campeão da segunda divisão com a equipe da Baixada Santista. Pode parecer que não é um grande feito, mas o momento que vivia o Santos naquela época, a gente sabe que o Carille alcançou o seu objetivo e até com uma certa tranquilidade. O Santos agora melhorou aí na mão do Caixinha, muito pela chegada de um ET. A gente não pode esquecer que até a chegada do Neymar, o Santos estava quase que brigando pelo rebaixamento. Então o elenco que o Carille tinha na mão não era aquelas coisas. E eu vejo o torcedor vascaíno muito angustiado para cobrar o Carille. E eu ainda acho que não é o momento. Achava que não é o melhor momento. Porque de agora em diante, com a chegada desses reforços, eu acho que já dá para o Carille melhorar um pouco a sua arte final, a sua obra. Porque sua matéria-prima, até então, era uma matéria-prima bem pobre. Principalmente no setor ofensivo. As possibilidades que o Carille tinha de criar mecanismos ofensivos nessa equipe do Vasco se resumia muito à jogada aérea do Verratti, a bola parada. Algo que a gente sabe que o adversário, aos poucos, já vai tendo entendimento e cada vez vai buscando mais bloquear esse tipo de jogada. E o Carille, desde a sua apresentação, deixou claro que ele precisava de jogador de profundidade, de pontas, de extremas. E o Vasco, infelizmente, já começou a sentir falta desses jogadores ano passado. E a gente fica chato de bater nessa tecla. Porque desde a contusão de Adson e David, o Vasco não conseguiu mais ninguém para jogar no setor ofensivo pela beirada do campo. E olha que cada um com a sua característica. O David muito mais como um segundo atacante e o Adson muito mais como um meia construtor. Só que o Vasco tentou de tudo e não conseguiu repor essas beiradas do campo. Já jogou por ali 2 laterais improvisados. Teve aquela partida que o Vasco foi amassado aí pelo Corinthians em Itaquera, que o técnico do Vasco, Rafael Paiva, colocou até 4 laterais em campo. Foi PH e Puma,
com o Piton e Leandrinho e não deu certo. Aí o Vasco tentou com o Emerson Rodrigues, enfim, tentou com o Jean Davi, tentou com o Max, tentou em algumas oportunidades e não rolou. E agora, com a chegada desses 3 jogadores, o Carille pode começar a tentar fazer algo de diferente, para ver se essa equipe do Vasco consegue ter uma melhor condição ofensiva. Em jogos grandes, em jogos difíceis, o aproveitamento ofensivo do Vasco é muito pouco. O Vasco incomoda muito pouco os goleiros e as defesas adversárias. Só que eu achava injusto você cobrar do Carille algo de positivo, enquanto o elenco do Vasco não oferecia essas peças. Eu lembro bem que quando o Vasco demitiu o Barbieri, e olha que eu fui favorável à saída do Barbieri à época e trouxe o Ramon Dias, eu sempre gostei de pontuar isso, que quando sai um e chega outro, chega Verratti, chega Payet, chega Medel, chega Paulinho, ou seja, chega uma outra equipe. Então acho que seria muito injusto a gente começar a questionar o trabalho do Carille se os reforços ainda estão chegando. Agora, o que vai fazer do Carille permanecer no cargo e ganhar o carinho do torcedor vascaíno é ter uma evolução contínua. E a gente espera que no confronto de amanhã à noite a gente já possa começar a observar algo de diferente. E eu não estou querendo aqui que o Vasco vá amanhã classificar goleando o Nova Iguaçu. Até porque o Nova Iguaçu não foi goleado por ninguém nos últimos anos no Campeonato Carioca e nas competições que disputa. É uma equipe sempre competitiva. Mas eu espero que o Carille possa devagarinho mostrar mecanismos que dê indícios que o trabalho dele vai ter evolução na fase ofensiva. Eu espero e espero muito. E para amanhã ele já tem a possibilidade da volta do Paulinho, que não jogou no último final de semana, que estava suspenso com o 3º cartão amarelo. O Lloyd já tem uns 3 dias a mais de adaptação, o Nuno também, o Garré, enfim, que possa ser o início, esse jogo de amanhã, de uma nova era. E eu acho que, a partir de agora, a direção do Vasco também pode começar a cobrar o Carille uma melhor atuação ofensiva. Voltando a falar, não é para cobrar que se não ganhar amanhã de 5-0, ou se não classificar final de semana, já pode mandar o Carille. Não, porque mágica não existe no futebol. E existem fatores e adaptações desses jogadores, sim, existem. Só que o Vasco tem urgência, porque o Vasco não tem quem colocar lá para ficar esperando esse jogador se adaptar. É no momento certo, na hora certa, respeitando a condição física de cada um. E eu acho que para amanhã o Carille já pode ter a possibilidade de pelo menos sair jogando com um jogador desses novos contratados e daqui a pouco, quem sabe até no segundo tempo, em algum momento, ter 2 ou até 3 deles junto dentro de campo para melhorar esse trabalho. Pelo menos eu penso assim. E é fundamental vencer amanhã, ganhar o jogo e passar de fase na Copa do Brasil. Pelo aspecto anímico, pelo aspecto técnico e pelo aspecto financeiro. A gente não pode esquecer que a Copa do Brasil é uma competição milionária e que para uma equipe que tem tantos problemas financeiros igual o Vasco, é de fundamental importância conseguir ir passando de fase até chegar às fases decisivas nesse campeonato. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Gostou? Senta o dedão no like, dá o joinha aí, compartilha nas suas redes sociais e deixa o comentário aí embaixo. Eu volto agora, amanhã à noite, no pré-jogo, lá no Atenção Vascaínos. Lembrando que, como é terça-feira de carnaval, hoje à noite tem o News, mas hoje não tem o Tabela. O Tabela volta só na quinta-feira aqui, se Deus quiser, comemorando uma boa vitória do Vasco. Um abraço e continua aqui no Ave Mais e também no Atenção Vascaínos com a nossa programação. Daqui a pouco tem Emerson Rocha no BDG. Abraço, galera.